No silêncio da zona rural de Santa Catarina, entre o vento que atravessa as plantações e o farfalhar do trigo pronto para a colheita, algo surgiu. Algo que não deveria estar ali. No dia 3 de novembro de 2025, o Brasil voltou a ser palco de um dos fenômenos mais misteriosos da nossa era. Um agroglifo, perfeitamente desenhado, às margens da rodovia SC-480, em Ipuaçu, a cidade onde muitos chamam de a capital nacional dos agroglifos. Bem, tudo começou de uma forma simples. Um motorista acostumado ao mesmo trajeto todos os dias avistou algo estranho no horizonte, uma marca gigantesca na plantação. Ele filmou rapidamente e enviou as imagens para uma jornalista local, a Kelly Camilotti. E foi aí que a coisa tomou uma proporção inesperada. A equipe dela chegou no local antes mesmo do proprietário da fazenda, o senhor Ilvo, que vive ali há 53 anos e nunca tinha presenciado nada parecido. A imagem falava mais do que qualquer depoimento. Plantas dobradas sem quebra, sem marca, sem pegadas, sem pneus. Absolutamente nada que denunciasse a ação humana. E é aí que vem a grande pergunta. Como é que algo tão grande pode aparecer assim tão rápido e sem testemunhas? Bem, este não é um caso isolado. Muito pelo contrário. Desde 2008, Ipuaçu registra esses sinais, quase sempre entre outubro e novembro. Alguns simples, outros extremamente complexos. Já houve círculos, setas gigantes, formas geométricas que exigiriam horas, talvez dias, para serem feitas de forma manual. Mas nenhum deles jamais foi explicado de forma definitiva. Em 2011, por exemplo, um agroglifo chegou a exibir 8 círculos intercalados em forma de fechadura, distribuídos em medidas de até 24 metros. Só isso já seria estranho o suficiente. Mas ainda existe algo mais inquietante. Ninguém nunca viu nada sendo feito. Nenhum dos mais de 10 casos registrados. O consenso científico afirma que a maioria dos agroglifos pelo mundo é obra humana. E sim, muitos são explicados através de artistas, pegadinhas e truques elaborados. Mas em outros casos, como o de Ipuaçu, por exemplo, a explicação simplesmente não se encaixa. Não havia marca de máquinas, não havia trilhas de acesso. O trigo estava dobrado em um único sentido, de maneira uniforme, sem quebrar as suas fibras. E para completar, estamos falando de cerca de 40 a 50 metros de diâmetro. Uma obra que exigiria ferramentas e barulho que ninguém ouviu. A ciência explica grande parte, mas será que ela explica tudo? Quando a equipe de reportagem caminhou dentro do agroglifo, o silêncio era quase desconfortante. Nada ali parecia natural e, ao mesmo tempo, nada parecia fabricado. O Sr. Ilvo, com a possibilidade de tudo aquilo virar uma atração turística, colheu o trigo rapidamente, para que assim evitasse transtorno. Uma decisão que deixou muitos ali ainda mais intrigados. O que será que ele viu? Por que essa pressa para apagar esse fenômeno? E o mais importante, o que teria acontecido se este agroglifo tivesse sido estudado por muito mais tempo? Alguns moradores juram ter visto luzes no céu, objetos silenciosos pairando sobre a plantação. Outros preferem a explicação mais simples, de que alguém tenha feito isso pela madrugada. Mas é aí que fica a outra pergunta. Por que alguém faria algo tão grandioso em meio a uma estrada movimentada para não ser visto? Ipuaçu vive esse ciclo há anos. Uma mistura de medo, fascínio e expectativa. E em cada novo agroglifo reacende o mesmo sentimento. Será que estamos diante de uma comunicação ou apenas uma coincidência muito bem elaborada? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o fenômeno ainda não terminou. Ele continua surgindo sempre no mesmo período, sempre com formas complexas e sempre deixando mais perguntas do que respostas. E talvez,
seja esse o ponto. O desconhecido não precisa ser explicado. Ele só precisa existir para nos lembrar que ainda existe muito sobre este mundo e talvez sobre outros mundos que a gente ainda não compreende. E o que você acha que aconteceu em Ipuaçu? Coincidência? Arte? Sinal? Ou uma mensagem vinda do céu? E deixe aqui nos comentários a sua opinião. A sua participação é sempre muito bem-vinda. E a gente se vê no próximo vídeo.